Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo Andrade. Vou apresentar agora o tema da minha tese de graduação em Engenharia Mecânica, a influência do tratamento de recozimento na microestrutura da liga, memória de forma, níquel-titânio, níquel 57, titânio 43%. O trabalho foi feito sob a co-orientação do professor Tadeu Castro e a orientação do professor Sérgio Souto, do Departamento de Engenharia Mecânica. Primeiramente, fazendo aqui um resumo e o objetivo do trabalho. O trabalho, então, ele vai fazer uma caracterização termomecânica da liga de níquel-titânio, com composição 57% de níquel, 43% de titânio, e que apresenta o efeito memória de forma. As amostras da liga, em formato de fio, passaram por um tratamento de recozimento em diferentes temperaturas, variando de 350 graus a 650 graus, com uma mesma taxa de aquecimento, o mesmo tempo de encharque, de 20 minutos, e também uma mesma taxa de resfriamento, que foi uma têmpera em água. As características mecânicas da liga foram estudadas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Também foram feitas análises de composição no EDS e medidas da dureza Vickers. E também as propriedades térmicas foram medidas pela técnica da calorimetria diferencial de varredura, o chamado DSC. E o objetivo foi analisar a evolução da microestrutura da liga e do comportamento termomecânico antes e depois do tratamento de recozimento. Explicando um pouco mais sobre o que são as ligas memória de forma. As ligas memória de forma elas pertencem a uma área nova de estudo na ciência dos materiais, que é o grupo dos materiais funcionais ou multifuncionais. Esses materiais eles têm a capacidade de agregar funções de engenharia ao material. Então, eles possibilitam, além de funções meramente estruturais, também funções especiais. Os materiais inteligentes são um subgrupo dos materiais multifuncionais. Materiais inteligentes, ou materiais ativos também é chamado. Tem esse nome porque tem a capacidade de receber estímulos e também responder a esses estímulos externos. Então, eles podem detectar e atuar. Podem responder a estímulos como diferenças de temperatura, estímulos elétricos ou estímulos mecânicos também. As ligas memória de forma, estão dentro desse grupo de materiais ativos, assim como outros materiais, como os materiais piezoelétricos, que respondem mecanicamente a estímulos elétricos, os materiais piezomagnéticos, que respondem a estímulos eletromagnéticos, e as ligas memória de forma respondem a estímulos térmicos e respondem mecanicamente a esses estímulos. E como podemos ver nesse gráfico aqui tensão de atuação e deformação de atuação, a gente vê que as ligas memória de forma, dentre todos esses materiais ativos listados aqui, possuem uma maior capacidade de carga, com também uma alta deformação. Então, elas possuem uma maior energia de atuação, como é vista nas linhas tracejadas aqui no gráfico. Então, especificamente também as ligas níquel-titânio, elas podem se deformar, por exemplo, até 10% do seu comprimento e levantar cargas de mais de 100% do seu próprio peso. Então, elas são muito vantajosas em aplicações para atuação. E em dispositivos de atuação são aplicados nas mais diversas áreas, como a indústria aeroespacial, automotiva, petrolífera. Aqui, por exemplo, a gente vê uma válvula, uma check valve, uma válvula de segurança produto de gás lift aqui também, então, pode ser muito utilizado nessa área de óleo e gás. Além disso, também, o níquel-titânio, especificamente, ele tem propriedades biocompatíveis, ele é estável dentro do corpo humano, assim ele pode ser empregado em vários dispositivos médicos, como stents autoexpansíveis, catéteres e implantes também, além também de limas ortodônticas na área ali da odontologia. Bom, as ligas memória de forma, elas conseguem fazer o efeito memória de forma e elas possuem esse efeito graças à transformação martensítica. Essa transformação martensítica é a mesma que acontece nos aços, após a têmpera do aço, mas diferentemente dos aços, nas ligas memória de forma, essa transformação ela pode também possibilitar uma reversão. Existe também a transformação martensítica reversa. No aço, ela é uma transformação irreversível, sem difusão, né? Essa transformação martensítica, por ser uma transformação sem difusão, implica que seja necessário que haja um plano invariante na cristalografia da liga. E então essa transformação martensítica é um dos fenômenos mais bem estudados no mundo dos metais. Foi primeiramente proposto ali por Bain no século XX. O Bain ele propôs que poderia uma estrutura CFC passar para uma estrutura CCC ou TCC, tetragonal de corpo centrado. Ele então propôs que é possível encontrar entre duas células CFC uma célula tetragonal de corpo centrado. E com isso ele ali conseguiu propor essa distorção que descreve bem o estado inicial e final, mas ainda assim ela não é a orientação que é observada na prática e também não preservava nenhum plano
ou vetor invariante, né? Porque essa distorção de Bain, ela acaba que ela é necessária que haja uma expansão e uma contração dos eixos aqui ao longo das coordenadas. Então, isso não preserva nenhum plano invariante e nenhum vetor invariante. Então, foi preciso mais dois outros mecanismos para que a transformação martensítica fosse totalmente entendida. O segundo mecanismo seria a rotação de corpo rígido, que, como utilizando essa representação aqui da austenita, cristalografia da austenita circular e da martensita uma elipse, a gente pode ver que o Bain propôs, as orientações da cristalografia, nenhuma delas, mesmo tendo um vetor com o mesmo módulo, eles não têm a mesma direção. Então é preciso que haja aqui uma pequena rotação de corpo rígido para que os vetores eles se alinhem em uma direção e seja produzido pelo menos um vetor invariante. Para que esse vetor, então, se torne um plano invariante, é preciso um terceiro mecanismo, que é o mecanismo da acomodação. Esse mecanismo acontece que para se alinhar à deformação gerada, a martensita ela vai produzir uma subestrutura que vai ser causada por uma maclação ou um deslizamento, como é possível ver aqui. Então, essa transformação ela é adifusional e ela é controlada pela temperatura. Assim, é muito importante que a gente veja, que a gente tenha em mente as temperaturas de início e final da martensita e as temperaturas de início e final dessa transformação austenítica, dessa transformação martensítica. Aqui a gente pode ver que tem a curva da transformação direta e da transformação reversa, passando da martensita para a austenita. Então, com isso, a gente tem duas fases, uma fase martensita, de baixa temperatura e mais maleável, mais dúctil, e uma fase austenita, de alta temperatura e mais tenais também. A transformação reversa e a transformação direta conseguem produzir efeitos termoelásticos na liga, por exemplo, aqui o efeito da superelasticidade, que acontece em temperaturas maiores de AF, ou seja, com a liga totalmente em estado austenítico, e esse efeito a liga ela consegue recuperar grandes deformações, justamente por causa da transformação reversa. E o efeito memória de forma, em que a liga, depois de ser deformada plasticamente, ela consegue voltar à sua forma inicial ao aquecer, né? A liga ser aquecida. Aqui a gente pode ver nesse gráfico o efeito da superelasticidade, é um gráfico que tem a tensão, a deformação e a temperatura aqui no terceiro eixo. A superelasticidade está aqui em fase austenita, e o efeito memória de forma é esse efeito na linha vermelha aqui, que é o efeito memória de forma, saindo da fase martensita com o aumento da temperatura indo para a fase austenita. Durante essa mudança de temperatura, a deformação que aconteceu aqui, ela é recuperada totalmente. A gente pode ver aqui um vídeo que demonstra exatamente isso, onde a gente consegue deformar em estado martensítico e ao aplicar uma temperatura, a liga ela muda de forma e retorna ao estado, muda para a forma em estado austenítico e ainda consegue carregar bastante peso, dado ao seu peso inicial, e também produzir grandes deformações. Olhando aqui o diagrama de fase da liga, a gente consegue ver que apenas na região, a nossa liga está aqui na região equiatômica, entre 50% aqui, e apenas nessa região é que as ligas são capazes de produzir o efeito memória de forma. Também possuem aqui, dentro dessa fase equiatômica, diferentes fases intermetálicas, que vão influenciar a composição e a microestrutura da liga. O trabalho foi utilizado diferentes técnicas. Para as amostras foram feitas a técnica padrão de lixamento, polimento e ataque das amostras, tanto para o MEV quanto para o microscópio óptico. Foram feitas também análises de GDS, a dureza Vickers, o recozimento e o DSC, que produz para a gente dois picos, um pico da austenita e um pico da martensita, e assim a gente consegue medir as temperaturas de transformação de fase. Vindo para os resultados do DSC, a gente consegue ver que houve um decréscimo nas temperaturas MS e AF para os tratamentos iniciais, e depois um aumento para todas as temperaturas, nesse tratamento aqui de maior temperatura de 650. Também a gente consegue ver aqui nos gráficos do DSC, que mostram o fluxo de calor e a temperatura, a gente consegue perceber que nas temperaturas de 450, tratamento de 450 e 650, além do pico da austenita, da martensita e da austenita, foi possível observar o surgimento de um outro pico, que seria o surgimento de uma fase R. Essa fase é uma fase com cristalografia romboédrica, e ela acontece justamente por causa dos precipitados e das outras fases na microestrutura da liga. Os resultados do microscópio óptico, a gente pode ver aqui que houve um aumento no tamanho de grão. Isso indica um aumento no crescimento da austenita prévia, antes da nucleação da martensita, aumento da quantidade de agulhas, né, da martensita, também diferentes compostos, inclusões e poros intermetálicos aqui na microestrutura. A gente pode ver o aumento de 1000 vezes, de 100 vezes, e a gente consegue ver diferentes agulhas de martensita e elas aumentando com a medida, com o aumento das temperaturas de tratamento. Essa imagem ficaram muito boas.
E aqui o resultado do MEV a gente conseguiu através das amostras do MEV com elétrons secundários, a gente observou a existência de poros e inclusões com diferentes formas e tamanhos. Para fazer a medição da quantidade desses poros e inclusões, a gente fez um polimento mais agressivo com a pasta de diamante e trouxe as amostras para o MEV, e com a ajuda de um software foi possível contabilizar a quantidade de precipitados e inclusões que estavam na superfície da liga, e com isso a gente obteve uma queda no número de partículas, com exceção do tratamento de 450, em que houve um aumento. Isso compactua, né, com a literatura, com a questão com a temperatura de nucleação dessas fases intermetálicas, justamente na temperatura de 450, tratamento de 450. Houve também uma baixa nucleação e uma diluição das partículas de 650. Isso compactua com os resultados do DSC, em que houve a solubilização do pico da fase R, como a gente pôde ver no resultado anterior. Os resultados de DDS também puderam fazer com que a gente comprovasse que os tipos de precipitados encontrados, uma amostra com formato alongado e outra redondo, a com formato alongado foi possível constatar que era um precipitado de titânio 2, níquel 1, e o arredondado era com maior teor de carbono, um titânio C, um carbeto de titânio. Novamente, a gente confirmou com uma análise de EDS que realmente as partículas arredondadas se tratavam de carbeto de titânio. Esses elementos são totalmente detrativos para os efeitos termoelásticos, como o efeito memória de forma da liga. Né? E por último, os resultados da dureza Vickers. A gente vê aqui que houve uma queda da dureza a partir com o aumento da temperatura de tratamento. Isso se relaciona com o aumento do tamanho de grão, como a gente pode ver nos resultados do microscópio óptico, e também com a solubilização dos precipitados e das fases aqui nas temperaturas de tratamento de 650. Também a gente pode ver aqui nessas duas imagens as indentações que foram medidas novamente em microscópio eletrônico, microscópio óptico. Foram feitas as medições para averiguar esses dados e diminuir os erros. A gente pode ver aqui a diferença do fio, a diferença da microestrutura do fio trefilado. Como que ela se diferencia à medida do diâmetro do fio, vai indo mais por cento do fio. Por fim, então, a gente conclui com foi possível investigar a partir do comportamento térmico da liga, a partir do tratamento de recozimento, uma queda da dureza, uma diminuição das temperaturas de transformação de fase, a nucleação de fases intermetálicas, né, como o carbeto de titânio, o titânio 2 e níquel 1, é justamente um aumento da fração dessas fases em temperaturas de 450, o aparecimento da fase R, justamente nessas temperaturas intermediárias de 450, e a solubilização da fase R em temperaturas de tratamento superior. Então, muito obrigado, pessoal, por assistir. Deixo aqui meu e-mail, meu contato para maiores, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado e até mais.